Esse livro sobre a minha mãe não conta grande novidade, mas tem uma coisa que abre uma linha de investigação, se for real. Porque 22 anos depois da morte da mamãe, nós conseguimos fazer, através lá da Comissão dos Mortos Desaparecidos, nós propusemos, nós pedimos, né, que fosse reconhecido o assassinato dela. Para isso, contou muito o incentivo aqui do Tortura Nunca Mais. Eles vieram aqui, e a Cecília Coimbra, a Flora, e eles me incentivaram a entrar com esse processo. Eu não queria entrar porque envolvia dinheiro, eu não queria que achassem que a gente faria isso por conta de dinheiro, mas eles insistiram, fizeram ver o outro verso da medalha, que podiam achar que eu não estava entrando por desinteresse. Então eu entrei com o processo, fui até o fim, e aí negaram. A gente contratou um perito e ele fez ver. Recolhemos vários depoimentos, tem um processo enorme, e eles negaram, disseram que não, que a Zuzu Ângelo não tinha sido assassinada, que aquilo era um acidente mesmo. Eu fiquei muito indignada. A imprensa foi maravilhosa, porque ela tem sido maravilhosa, a imprensa brasileira tem sido maravilhosa ao longo desses anos, corajosa, incondicional, e me deu espaço para falar sobre isso. Apareceram 2 testemunhas lá da Paraíba. E aí eu fui procurada pela comissão, querendo que eu entrasse com recurso. Mas não cabia recurso, porque a comissão, quando foi estabelecida essa Comissão dos Mortos Desaparecidos, não cabia recurso. Mas eles aí disseram que sim, que eu entrasse com recurso, que eles iam abrir essa exceção, que eu tinha que entrar com recurso. Eu fiquei zangada. Não, então eu resolvi entrar com recurso, eu não quis fazer tanta pirraça. Entrei com recurso e eles aí desenvolveram essa segunda etapa muito sigilosamente, conduzida pelo Miguel Reale Júnior, sem eu saber. Eles foram ouvir essas testemunhas na Paraíba. E quando eu soube, eles já tinham encerrado o processo, ouvido as testemunhas. E o que essas testemunhas disseram? Eles periciaram o depoimento deles, compararam com as fotos, com todo o inquérito policial da época. E todas as peças se fecharam, se completaram. O que essas testemunhas disseram? Minha mãe morreu de madrugada nesse acidente. Essas testemunhas eram 2 jovens estudantes de advocacia da PUC. Eles estavam vivendo no único prédio que havia em São Conrado naquela época, em 1976, no 7º, 8º andar, o 6º andar, bebendo uma cervejinha de madrugada, tinham esse hábito. E eles ouviam o som que vinha do túnel, que hoje se chama túnel Zuzu Ângelo, dos carros que passavam muito eventualmente, porque não havia trânsito. Naquele tempo, era muito ermo. E eles ouviam o som e depois iam olhar o carro passar. Eles ouviam o som e iam olhar o carro passar. Eles ouviram o som do carro no túnel, foram olhar o carro passar, o carro não passou. E eles aí correram para ver o que tinha acontecido. Desceram. E nesse tempo que eles aí disseram, o tempo que levava, eles chegaram lá e já encontraram o rabecão. E no estado inteiro só havia 2, no estado do Rio de Janeiro. O carro da imprensa oficial já estava lá, uma patrulhinha. Estava todo mundo armado esperando minha mãe. E a mamãe já morta ali.
E tudo estava documentado pelas fotos da imprensa oficial. No inquérito policial. No inquérito não diz que estava todo mundo lá já esperando, né? O que esse livro diz é que nas fotos que há no inquérito tem um coronel Perdigão que era da repressão. E que a repressão, quando matava, tinha o hábito de os próprios assassinos que matavam depois periciarem, fazerem autópsia, perícia dos ditos acidentes. E que isso teria acontecido com as usuárias. Eu acho muita coincidência que haja isso, e essa conversa teria acontecido no tal almoço em que o Fleury teria sido sentenciado. Então, isso está no livro que o Cláudio Guerra ditou, né? Então, para mim, que achava tão improvável, tão duro, tão terrível que minha mãe tivesse sido mesmo assassinada. Porque a gente é criado achando na base do amai-vos uns aos outros, né? E a gente quer tanto que não haja tanta maldade, não é? Que quando a gente desperta para a realidade, e a maldade não é só de quem pratica a maldade, não. É dessa psicopatia generalizada daqueles que apoiaram aquilo e que continuam a apoiar, continuam a achar que aquilo estava certo. Dessa elite que continua a achar e aplaudir isso. É uma coisa horrorosa. Eu fui num jantar ontem, elegantíssimo, onde um pai de um grande político comparou esses jovens que foram mortos dessa forma terrível àqueles ao exército de Hitler. Você acredita nisso? Então são os psicopatas. Eles adaptam a realidade às suas conveniências. Então nós estamos à mercê. Enquanto a história do Brasil não for escrita da maneira adequada, enquanto essa comissão da verdade não funcionar e não mostrar a verdade, nós estamos à mercê de quantas verdades quiserem contar, da maneira que quiserem contar. É isso que eu quero dizer. Não vou dizer mais nada. É só isso.